irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Espero que todos estejam bem aí, glória a Deus. É momento da palavra, e desde semana passada que a gente está, Deus colocou no meu coração aqui, uma mensagem falando, voltar um pouquinho do que eu falei semana passada aqui, recapitular, sobre a escatologia da Bíblia aí, e o que ela mostra sobre. Ela fala sobre os julgamentos, e fala que há possíveis 7 julgamentos que serão colocados sobre o mundo, e nós fazemos parte também desse julgamento, desse juízo de Deus que virá após a nossa vida acabar aqui nesse mundo aqui, falando por que Deus hoje ele não faz juízo sobre a terra como fez no passado, lá na época de Noé, voltando na época do Velho Testamento, que foi o tempo todo o juiz de Deus, e as pessoas mesmo assim negavam Jesus o tempo todo, queriam voltar para o pecado, para a imoralidade, e nós vemos o tempo de hoje da mesma forma. E a palavra principal que foi dada domingo passado foi, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, somente aquele que faz a vontade do Pai, não é verdade? Para vocês lembrarem aí, está tudo lá no YouTube. E da mesma forma, essa palavra não é nem todo aquele que me diz, então você fala, não pastor, há um grande risco de eu não entrar no reino do céu. Há um grande risco, mas a Bíblia mostra o caminho para a gente entrar, e se nós entendemos o caminho, nós vamos entrar, amém? Nós seremos salvos, cara, por isso que nós estamos aqui nessa manhã, por isso que nós aceitamos Jesus na nossa vida, e uma longa jornada que Deus vai trabalhar na nossa vida aí, e vai ser a vida toda, não tem jeito, porque nós vamos lutar contra o nosso eu, as nossas vontades, que é o pecado. O tempo todo ele vai lutar para tentar levar a gente de volta para o mundo, fazer as nossas vontades, agradar o Espírito Santo de Deus. Então, e para terminar a palavra de semana passada, que fala do julgamento final, para determinar o nosso destino eterno, o céu, que é o paraíso, ou o inferno, que é o lago de fogo, E essa foi a mensagem de semana passada, e como falei, há 7 possíveis julgamentos sobre o mundo aí, rapidinho lembrando aqui, que fala, primeiro o julgamento, tomado por Jesus Cristo, levando nossos pecados sobre ele, e o passado sendo eliminado da nossa vida, julgamos a nós mesmos o nosso ego, o julgamento das obras do crente, para o galardoamento, julgamento dos indivíduos gentios, julgamento de Israel, julgamento final dos anjos caídos, julgamento final de todos os homens perdidos. E hoje nós vamos dar continuidade a essa mensagem, nessa manhã aí, e nós vamos falar aí de salvação, Quem está salvo aí, Fala assim, quem está salvo, Vamos falar também, a vinda do Senhor Jesus, e vamos falar do galardão. São 3 coisas importantes, Igual eu falei, porque ele está brincando com algumas pessoas aqui, você prefere ser salvo ou galardão, Eu prefiro ser salvo, mas se o galardão vir, porque é um presente de Deus para nós, que realmente decidimos caminhar com Cristo aí, porque nós sabemos que não é fácil, amém, galera? Amém, irmãos, Então, glória a Deus, vamos abrir a Bíblia, Semana passada nós falamos que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, e somente aquele que faz a vontade do Pai. Nem todo aquele que diz pastor que vai entrar no reino dos céus, não é todo aquele que se diz que é levita vai entrar, que é padre, que é papa, que seja quem que for, somente falar que tem o nome de Jesus na vida dele, não, cara, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai tem que deixar muita coisa para trás, precisa ser liberto, precisa entender o plano de Jesus ali na cruz. Então, lá em Mateus capítulo 6, vamos dar continuidade a essa mensagem aí, falaremos de salvação, a vinda de Cristo e o galardão. 3 coisas muito importantes aí, para a gente entender melhor sobre os 7 possíveis julgamentos e juízos de Deus sobre o mundo todo aí, as partes que vão acontecer. Muita coisa que o livro de Apocalipse fala, muita coisa sobre esses assuntos, e resumidamente, o que Deus colocou no meu coração nessa manhã, foi isso, essa primeira parte aí, Mateus capítulo 6, 19, abre aí, é uma mensagem
E ela tem muitas interpretações aí para a gente, nessa manhã aí, a gente pensar como é que está a nossa caminhada com Cristo aí. E isso é bem polêmico, né, no tempo de hoje, porque tudo, hoje é dinheiro, é ter as coisas. E a Bíblia retrata aqui que isso aí é uma briga, são coisas que são inimigos de Deus. Todo mundo achou Mateus capítulo 6? Versículo 19 até o versículo 21. É bem curto. Esse versículo fala o seguinte, na linguagem de hoje: não ajunteis riquezas aqui na terra, onde há traças e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntei riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. 21 para acabar. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Feche seus olhos, vamos orar, vamos apresentar a nossa vida diante do Senhor, vamos apresentar essa palavra, vamos pedir para o Espírito Santo venha trazer revelações para a nossa vida diante dessa mensagem aqui, porque nós queremos ter a nossa salvação, nós estamos aqui para ir para o céu, nós queremos, sabe, entender sobre a vida de Cristo. Depois da salvação, você vai estar ansioso esperando a vida de Cristo, que você vai ter certeza, vai estar salvo. E a terceira coisa é a recompensa, que é o galardão. Então são três coisas importantes aí, três passos que a gente tem que dar para a gente chegar lá na Nova Jerusalém aí, com Jesus Cristo. Amém? Deus, em nome de Jesus, quero colocar diante do Senhor cada irmão que está aqui, cada pessoa que também está em casa, que vai ouvir essa mensagem através das redes sociais. Abençoa todos nós, Senhor. Abre o nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender qual que é a sua vontade, Pai, diante das Escrituras Sagradas, que possamos colocar em prática as suas vontades na nossa vida, para que possamos, Senhor, receber a vida eterna, para que possamos ser salvos, para que possamos crer na vida do Teu Filho Jesus, para que possamos receber o galardão do Senhor. Nos dê sabedoria nessa manhã, entendimento da Tua mensagem, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos lá, né? Vamos falar de três coisas importantes nessa manhã, né? Sobre salvação, né? Porque para a gente estar ansioso pela volta de Cristo, a gente precisa ter certeza da nossa salvação, né? A gente, né, como noivo aí do Cordeiro, está ansioso pela volta dele. E depois de tudo isso, né, ele fala que vai dar uma premiação para aqueles que largaram tudo. E nós sabemos que é difícil largar tudo, porque é uma briga contra as nossas vontades, uma briga contra a carne, né? Muitas vezes a gente fez coisas na nossa vida aí e teremos que lutar contra essas vontades por resto da nossa vida. E isso traz uma grande tristeza, né? Traz muitas preocupações, mas nós somos seres humanos, né? E estamos sujeitos a errar, a pecar e consequências dos nossos pecados. Mas pela misericórdia, a graça de Deus, o Senhor tem cuidado de nós. Amém, igreja? E sempre vai cuidar de nós. Infelizmente, nós estamos sujeitos a isso mesmo, né? E nessa manhã, nós vemos essa mensagem aqui: não ajunteis riquezas aqui na terra, tesouros, onde há traças e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntei riquezas no céu, né? E esse texto, né, diante do que é pregado hoje, é muito polêmico, porque tudo hoje, né, de bons tempos, de 10 anos para cá, assim, está bem claro que as pessoas estão mostrando que a gente precisa de favor de Deus. A gente vem na igreja para Deus abençoar, que eu tenho um carro melhor, que eu tenho uma condição financeira melhor, que eu tenha isso, tenha aquilo, mas não é isso que é o reino dos céus. E a comparação aqui de nós juntar riquezas, né, vai ser uma coisa que vai ser uma rivalidade na tua vida aí. E nós vemos aqui que rivais, né, que as riquezas e o dinheiro são rivais, porque para nós que somos da fé, que temos que ter fé para entrar no reino dos céus, temos que ter fé para acreditar que em tudo que está escrito aqui é verdade, né? Temos que ter fé para estar nessa manhã aqui e falar: Deus, eu não sei nada, mas eu tenho fé, eu quero acreditar, mesmo não vendo, que o Senhor vai fazer uma grande obra na minha vida, né? E nós vemos aqui Jesus Cristo falando sobre isso, se juntar as coisas, de ter somente as coisas. As pessoas hoje buscam só isso, esquece, né, que fala aí,
Pelo contrário, ajunte riquezas no céu, né? Ajuntar riquezas no céu, você vai ter que ter mais fé ainda, né? E nós vemos que Jesus chamou todos lá, na época dele lá, eles largaram tudo e creram no Jesus. E da mesma forma, nós largamos, vendo hoje, né, a nossa vida mundana, e cremos nas promessas do Senhor, que Ele vai nos abençoar, mas Ele vai nos abençoar nesse plano também aqui, nos fortalecer, para a gente, sabe, lutar contra as nossas vontades, para agradar Ele, e sabemos também que no plano celestial, onde estarão as riquezas, as bênçãos de Deus, que vai ser eternamente sobre a nossa vida aí, como falei no Apocalipse semana passada aí, não vai haver mais morte, não vai haver mais pranto, nem dor, nem tristeza, não vai haver mais nada isso que corrompe as nossas vontades. É por isso que nós brigamos contra nossas vontades. Isso traz uma grande angústia, nós sabemos disso. Mas tudo para quê? Agradar a Deus. Porque nós queremos ir para o céu, nós queremos receber a vida eterna. Né? E pegando esse versículo aqui, e nós sabemos que a nossa vida aqui é curta, cara. É muito curta. Talvez você tenha 20 anos, hoje aí, 20 e poucos anos. Eu também já tive 20 e poucos. Agora eu estou beirando 50. Aí você já começa a pensar, não, eu vou ter quanto tempo de vida, né? Será que eu vou chegar aos 90, 100? Mas talvez eu possa nem chegar nem 60. Mas já vivi muitas coisas. Então, nossa vida, para vocês que estão indo, os mais velhos, os mais jovens, tudo passa muito rápido, ó. Uma década passa rapidinho. Né? E eu pensando, falando até com a minha esposa, daqui 12 anos eu vou estar pensando na minha velhice, né? Você me vê agora aqui, mas daqui 12 anos eu vou ter 60 anos, já pensando em ser idoso, né? É bem estranho, né? Então, assim, para você ver como é que o tempo passa, rápido, as coisas passam rápido. Mas aí, a minha fé tem que estar firmada em Cristo, né? E aí que Deus quer nos mostrar nessa manhã, não possamos ficar observando o que a mídia mostra, o que a internet mostra, né? São tantos escândalos, nós vimos um escândalo essa semana que virou até meme, e é isso que o diabo quer, irmão, ele quer destruir mesmo, cara. Mas o compromisso nosso é com Deus, cara, não temos que juntar as coisas, nós temos que entender o que está escrito na palavra de Deus. Pelo contrário, todos nós temos que juntar riquezas no céu, né? E esse, né, o foco desse versículo, que é o tesouro, né? Que é o tesouro que mais importa é o espiritual e não o material, né? E quando nós falamos, né, o espiritual, precisa ter fé, não é verdade? Porque as coisas acontecer, falando, ó, eu vou perder minha vida aqui, mas eu vou receber eternamente, mas eu também quero viver umas coisas aqui também, sim, né? Você vai ver como está esse versículo aqui, ó, buscar primeiro o reino dos céus, né? Em todas as outras coisas você será acrescentada. Isso aí Deus dá para os que servem a Ele, que tem um coração verdadeiro, e não vai deixar faltar nada na tua vida para você. Mas Ele não fala para juntar as coisas, né? Amém, igreja? Ele fala que vai te dar conforme a sua necessidade ali de sobrevivência. Mas o seu coração vai estar na onde? Vai estar lá no céu. Não, eu quero ir para o céu, eu quero agradar a Deus, eu sei que Deus tem um plano melhor para mim, eu sei que nesse mundo aqui já sofri demais, tem problema demais, mas eu tenho que aguentar firme até o fim, para me receber a vida eterna do lado do Pai. Então, como eu falei, esse versículo aí, cara, ele fala sobre isso. E que nessa manhã possamos refletir, porque nós estamos falando sobre o quê? A volta de Cristo e o julgamento e o juízo, que virá sobre todos nós, irmão. Virá sobre todos nós aí, de alguma forma, né? Jesus Cristo vai voltar, e Deus vai julgar a todos, trará juízo sobre muitas pessoas, né? E para nós que somos cristãos, é onde nós entramos. É como eu falei semana passada, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, somente aquele que faz a vontade do Pai. Não adianta ficar falando palavras bonitas aqui, irmão, será que eu vou ser aceito lá, né? Então, irmão, esse versículo, né, é um chamado para refletir sobre o que realmente importa na nossa vida. É como falei, a vida é um sopro, vai passar muito rápido, daqui a pouco você vai ter minha idade, você que é mais jovem, e nós somos mais velhos, daqui a pouco já estamos pensando já na parte de ser idoso, daqui 20, 12 anos de idade, 12 anos aí, por isso para frente, e aí, tudo está passando muito rápido, o que eu vou levar daqui? Não vou levar nada, meu carro vai ficar para outra pessoa usar, o seu apartamento talvez vai ser seu filho, ou vai ser vendido para outra pessoa usar, o seu dinheiro vai ser repartido, muitas vezes as suas coisas vão ser jogadas fora, na verdade.
A gente vê muitos vídeos assim falando, mas isso é uma reflexão, é verdade. Não vou levar nada, o mundo vai ficar aí, irmão, para outro usar. Talvez você é vendido, né? Mas e aí? A gente tem que viver nossa vida aqui, cara. Ter as coisas que a gente gosta, amar as pessoas que a gente quer amar, viver as coisas de Deus na nossa vida. Isso sim é o tesouro que Deus espera de nós. E muito mais que isso, amar a Deus acima de todas as coisas, negar nossas vontades. Para mim, falar, Deus, eu neguei tudo, eu quero estar aí com o Senhor, eternamente, contigo, viver todo esse relacionamento que nós estamos tendo aqui. E nós vemos aí, cara, que, né, coloquei 3 coisas importantes aqui, que fala que, né, as riquezas, né, e não juntar riquezas ou dinheiro aqui, se tornam rivais. Mas também, se nós pensarmos assim, o que vai acontecer? A primeira coisa, a acumulação de bens materiais pode levar à ansiedade, né? A segunda coisa, a preocupação, a perda do foco em valores do que é mais importante na nossa vida, né? Porque o que acontece? Como eu anotei aqui, a ansiedade e a preocupação vai se tornar rival contra a fé que você precisa ter para você entrar no reino dos céus, amém? Porque você precisa de fé, mas se nós andamos ansiosos pelas coisas daqui, preocupado com as coisas daqui, porque quanto será mais dado, será cobrado. Quanto mais coisa você ter, mais você vai ficar preocupado com as coisas daqui. Mas quanto menos coisa você ter, mas tendo, sabe, aquilo que você necessita, mas tendo o maior no seu coração, que é a fé em Cristo Jesus, não vai haver rivalidade. Você não vai ficar preocupado com isso. Nós vemos a grande preocupação de todas as pessoas que têm muito dinheiro, muitas coisas. Elas ficam preocupadas com o tempo, não tem tempo para nada, porque ela tem que resolver problemas, e problemas, não vive uma vida que tinha que ser normal, de felicidade, só anda preocupado, só anda ansioso, né? E quando bate essa mensagem aqui da fé, que tem que largar tudo, tem que pensar num plano maior, de salvação, que nada daqui vamos levar, bate uma grande tristeza. Na verdade, nós vemos aí também um versículo importante, que é o jovem rico. Jesus falou, né? E aí, Jesus, como é que eu faço para entrar no reino do céu? Faz isso, faz aquilo, tá? Tudo isso eu já pratico, entendo sobre a palavra de Deus, sobre os 10 mandamentos. Você entende? Então, cara, pega tudo que você tem, Deus próprio, vem e me siga. E nós vemos que imediatamente ele ficou triste, né? E para ser seguidor de Jesus, temos que abandonar muitas coisas mesmo, ou muitas vezes abandonar tudo, porque Jesus sabe o quanto nós vamos lutar contra o nosso eu, o quanto será difícil. E nós pegamos os apóstolos, vemos o exemplo deles ali, né? Houve traição, tanto de Judas como de Pedro aí, houve dúvidas, né? E eles andaram do lado de Jesus, velho. E hoje nós estamos aqui recebendo a mesma mensagem. E nós precisamos da fé. E se houver ansiedade, e se houver preocupação, porque em desejar somente as coisas daqui, você sempre vai ser ocupado demais para ter fé, para acreditar naquilo que você não vê, né? Ninguém nunca voltou, morreu, nunca voltou. É assim. Algumas pessoas que falam na Bíblia lá de Lázaro, naquele negócio todo lá, o ímpio Lázaro. Mas Jesus deu essa oportunidade para a gente pensar. Deixa eu voltar para contar, não tem como voltar. Então nós estamos decidindo hoje, sobre esse plano hoje que nós estamos falando nessa manhã aqui, plano de salvação, né? A salvação está garantida, estou convicto. Agora esperar a vinda do Messias, o noivo, vamos estar juntos, e depois, talvez você receber um grande presente de Deus, por ter largado tudo, e sabemos que é muito sofrido isso. Então, a terceira coisa, né, a Bíblia fala que o tesouro espiritual, como fé, o amor, a esperança e o relacionamento com Deus, é o mais valioso e duradouro, e isso você tem que levar para a vida toda, amém? Então são coisas importantes aí, nós devemos guardar aqui, como eu falei, as coisas espirituais, né? E lá no outro versículo, né, do 6, do 21, que fala: onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Se o seu tesouro estiver na preocupação, na ansiedade de ter as coisas, de ficar só correndo atrás, e não ter tempo para nada, né? Nada, tem tudo, mas não tem nada. E aí, seu coração está naquilo ali, mas se nós aceitamos Jesus, nosso coração está na Nova Jerusalém, no novo plano que Deus tem para nós, e Ele sabe que não é fácil,
mas Ele sempre estará conosco. E nessa manhã, que você venha fazer essa reflexão sobre esse texto aqui, para que não haja essa rivalidade, né, contra a sua fé, de ficar ansioso e preocupado com as coisas daqui. Não é fácil, irmão. Tem que trabalhar, você quer ter suas coisas, quer ter um dinheiro, quer ter um carro, quer ter um apartamento, uma casa, quer ter algumas coisas legais, sim, tudo isso faz parte de nós, mas isso não pode ser seu Deus, como muitos fazem aí, muitos ficam pregando, que Deus vai te abençoar. Não, irmão, nem tudo que a gente quer, Deus vai nos abençoar, que pode ser uma pedra de tropeço para você não caminhar com Ele, ou muitas vezes negar Ele, né, ou trair Deus da mesma forma, porque está tudo bem, quando ficar tudo mal, a vida de cristão é assim, nós temos que aproveitar os momentos bons, porque a grande maioria vai ser guerra, vai ser luta, vai ser negar nossas vontades, porque a carne, ela vai se levantar para tentar atrapalhar você aí de alguma forma. Então, irmão, o tesouro espiritual, que fala lá em Apocalipse, abra lá em Apocalipse capítulo 19, vamos falar agora da salvação. Será que realmente você está salvo? Jesus voltar hoje, você fala, eu tenho certeza, eu vou para o céu, eu vou chegar lá no juízo, opa, Jesus vai olhar para você e falar, ô meu filho, seu nome está aqui, seus pecados estão justificados, você está absolvido da condenação e do juízo de Deus, entre na Nova Jerusalém, e talvez vai ter um prêmio para você lá, né? Vai de acordo com o que você fez aqui. Maravilhoso, mas para chegar até isso, irmão, tem que ter muita fé. Tem que acreditar demais em Deus. Tem que negar nossas vontades aqui. Tem uma grande caminhada. A nossa vida é curta. É o que eu estou falando. A vida é curta. Você tem 10, tem 12 anos, 15 anos, vai ter 30, vai ter 40, vai ter 50, 60. Mas é o agora que Deus quer de nós. Porque é uma longa caminhada. Não sabemos quanto tempo teremos aqui, né? E nós pegamos o exemplo aqui quando Jesus está sendo crucificado, né, de salvação. Aquele rapaz lá, ele creu, né? O ladrão, um creu, o outro não creu, mas o que creu falou, Jesus, você não merece estar aqui, eu mereço, eu creio no Senhor. Automaticamente ali, depois no final eu vou falar de novo sobre isso, ele recebeu o quê? Salvação, amém? Ele foi salvo, é o mais importante, ele foi salvo, né? Mas se ele tivesse morrido, ele tem uma vida aqui, ele era ladrão, ele teve que ser perseguido, e várias outras coisas, querer lutar ali, mas o tempo dele acabou, ele foi rápido, recebeu a salvação, então o sofrimento dele acabou naquele momento ali, mas nós aceitamos Jesus, a nossa vida segue, né? E passa dias, e passa meses, passa anos, cada vez mais vai ser angustiante, porque nós lutamos contra o pecado, vai ser sempre nosso adversário aí, contra as coisas de Deus, né? E se nós vimos nessa manhã que somos alimentados, saímos aí para fora e entramos em guerra, né? E voltamos no domingo que vem, alimentamos de novo, vamos para fora e entramos em guerra. E talvez vai haver algum momento que vamos fraquejar ou desanimar, porque é angustiante mesmo. E nós temos que colocar o que? A nossa fé em Cristo. Não pode ter, né, esses adversários aí, que é a ansiedade, que é a preocupação. Falar, Jesus, eu creio, me dê forças, eu vou conseguir. Você viu que o soldado vai para a guerra, irmão, ele não fica com medo de sair correndo, não. Tem alguns filmes que colocam uma pequena comédia aí, alguns, né? Você vê que todos morrem atirando, morrem tá ali defendendo a sua pátria, a sua honra ali, morrem como soldados. Por mais que o inimigo é maior, ele não recua, ele vai morrer com dignidade. E nós, como servos do Senhor, não podemos desistir tão facilmente, não. Nós temos que ir até o fim, vendo sempre as promessas do Senhor, tendo fé, uma fé que realmente não conseguimos enxergar, mas temos que acreditar que Deus estará conosco, que Ele está conosco. Isso basta para o Senhor Jesus. Então, em Apocalipse, vamos lá, 19. Vamos acelerar aqui, porque senão o tempo passa rápido, né? Capítulo 5, versículo 5. Desculpa. Apocalipse 19, do versículo do 1 ao 5, né? Isso mesmo. Deixa eu só entender onde que eu estou aqui. Isso. Apocalipse capítulo 19, do 5 ao 10. É isso aí. Né? Vamos falar aí a festa do casamento do Cordeiro, né? Nós estamos esperando o Cordeiro Jesus Cristo, o casamento.
verdade? Nós somos os noivos aí. Jesus Cristo é a noiva. Então vamos lá então. Ele fala o seguinte: então veio do trono um som de uma voz que dizia: louve o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que temem, tanto as pessoas importantes como as humildes. Versículo 6. Aí eu vi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, como fortes trovões, que dizia: aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Versículo 7. Fiquemos alegres e felizes, e louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. E ela foi dado o linho finíssimo, linho brilhante, puro, a se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Versículo 10. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como vocês, os seus irmãos, que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus, e adorem a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Glória a Deus. Vamos entender isso aí. Está chegando a hora, irmão. Está chegando a hora da festa do casamento do Cordeiro, Jesus Cristo, né? E Ele quer se juntar a nós, né? A noiva, que significa o que é o quê? A igreja. Nós somos a igreja do Senhor, né? E também chama a se preparar para a chegada de Cristo na nossa vida aí, para a volta dele, que vai buscar. Ele sabe que não é fácil se preparar, né? Nós pegamos esse mesmo casamento do Fagner e da Dayana aí, né? É um exemplo, né? Se prepararam para se casar, toda aquela coisa maravilhosa. E aqui faz esse paralelo também. Só que aqui a coisa é mais pesada, né? Nós temos que se preparar para o noivo, Jesus Cristo aí. Nós somos a igreja, né? Isso significa o quê? Santificação, libertação, vida com Deus, lutar contra nossas vontades, contra o pecado, ser santo, separado. Nós são coisas difíceis, mas é o único caminho, irmão. Por isso que eu falei no começo: é doído, é doloroso, é angustiante, mas é o único caminho que nós temos aqui para nos levar a Deus, nos levar à vida eterna. É Jesus Cristo, amém? Todos compreendem isso? É Ele que faz isso. Então, cara, Ele é o caminho. E para isso acontecer, nós temos que largar nossas vontades. É como Paulo fala: seja imitador de Cristo, ou pelo menos tente, lute, não aceite, não desanime, vá até o fim, né? E lá no versículo 7, né, fala o seguinte: fiquem alegres e felizes, louva a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo, né? E ela foi dada o linho finíssimo, linho brilhante, puro, para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. São nossas boas ações, irmão. Se nós estamos nessa manhã aqui, nós estamos fazendo boas ações, amém? Porque nós queremos estar firmes, fortalecidos, alimentados, entender o plano de salvação de Deus. Porque Deus amou o mundo e mandou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse é o plano de Deus. Jesus é o único que pode levar a Deus e te levar ao plano maior de salvação aí. Então, irmão, nessa manhã aí, né, a noiva está preparada e ansiosa para receber o noivo. Como eu falei do casamento aqui, significa que o povo de Deus, isto é, aqueles que, né, continuam fiéis à verdade revelada, como fala a palavra do Senhor aí, por Jesus, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós somos o que? Hoje, nascido do Espírito. Um dia fomos nascidos da carne, era como os ímpios aí, fazíamos tudo que a carne agradava, e hoje nós renascemos novamente aí, e somos nascidos do Espírito. Então esse é o tesouro espiritual, que fala em Mateus, capítulo 19, versículo 6, é o tesouro o quê? É salvação, amém? O tesouro meu é minha salvação, eu não posso perdê-la por nada,
Mas o nosso inimigo vai tentar de tudo para você não aceitar, não viver, não tentar, não reagir às suas vontades. E nós vemos tantas pessoas hoje aí que se desviaram. Essas pessoas nunca conheceram Cristo, irmão. Elas se afastaram, tiveram medo, vê as preocupações daqui, vê a ansiedade. Elas nunca entenderam o que é isso, mas se você realmente entregou a sua vida para Jesus e está decidido a ter a salvação e está decidido aí a vida eterna, cara, é como eu falei, é negar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Vai ser uma luta eterna, mas Deus estará conosco através da fé. Por isso que a fé tem que ser praticada o tempo todo. Nós temos que ler, nós temos que orar, nós temos que praticar isso na nossa vida aí, em nome de Jesus. Que ele fala aqui, o plano de salvação, lá que está em Mateus capítulo 19, versículo 6, onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. A minha vontade é de estar no céu, porque se eu estivesse no mundo, estava buscando as coisas do mundo, mas estou aqui buscando as coisas de Deus, e Deus sabe como é difícil, como o pecado me perturba, como é difícil agradar o Senhor. Eu tenho que pedir perdão todo dia, e temos que pedir mesmo, amém? Por isso nós estamos aqui, nós éramos do mundo, irmão, a carne dominava a nossa vida. Hoje nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus, então vai ser uma luta. Mas quanto mais eu estiver próximo de Deus, quanto mais eu orar, mais eu buscar, mais eu estar presente na casa do Senhor, mais eu estar, sabe, diante do Senhor, mais forte eu vou estar. Mas quanto mais eu fizer o contrário disso, mais fraco estarei para cair nas armadilhas. Né? Então, o que significa um relacionamento aí de amor e comunhão, intimidade, né? Para você chegar na vida eterna, e você vai ter fé suficiente, porque é a fé, o amor e a esperança, né? Tudo isso aí vai esmagar a sua carne, amém? Que você vai ter fé, você vai ter amor às coisas de Deus, e por mais, Deus, eu tenho esperança de estar com o Senhor, o Senhor sabe as minhas lutas, o Senhor sabe a minha dificuldade, o Senhor sabe tudo que eu passo dia a dia. Como é difícil estar nessa manhã aqui, acho que queria talvez estar em outro lugar, né? Mas como Jesus chamou os seus apóstolos ali, chama todos nós. Muitas vezes nós temos que estar aqui mesmo, porque o mais importante nesse momento é nos fortalecer espiritualmente. E nós sabemos que a Bíblia nos dá vários sinais que Jesus está voltando, que o mundo vai se acabar, que Satanás tem o plano dele de destruição aqui, e Jesus tem o plano de quê? De salvação para nós aí. E o plano de salvação nós temos que crer na mensagem do Senhor e colocar em prática, aceitar Jesus, buscar a libertação, perdão de nossos pecados, purificação de nossos pecados. Isso aí é diário, irmão, sobre a nossa vida. Por isso que eu falei do relacionamento, de amor e comunhão, intimidade, para que possamos ter fé suficiente para chegar à vida eterna. Isso se chama esperança. Glória a Deus. Então, né, versículo 8 aí, ele fala isso, né, do linho finíssimo aí. A ela foi dado o linho finíssimo, a igreja, linho brilhante, puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus, amém? Isso são as boas ações, e o que o Espírito Santo de Deus está falando no nosso coração nessa manhã aí, né? Não podemos perder as esperanças, amém, igreja? Não perca as esperanças. Está difícil, infelizmente tudo vai ficar muito mais difícil, mas aquele que diz em Apocalipse, né, que nós estamos lendo aqui agora, que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que crê, aquele que se entregar, aquele que tiver intimidade, esse vai sair na frente, em nome de Jesus Cristo, né? Vamos abrir em 2 Pedro, volta um pouquinho aí, Apocalipse, volta 2 Pedro, capítulo 3. Nós estamos falando de salvação, né? E agora nós vamos pular um pouquinho sobre a vinda de Cristo, né? Daqui a pouco nós vamos voltar em salvação de novo. Mas se você está salvo, você está alimentando a sua fé de convicção. Eu tenho certeza, eu aceitei Jesus, eu me batizei, eu estou no caminho, eu tenho pedido perdão, eu tenho pedido purificação, eu tenho tentado ir na igreja, eu tenho tentado ler a Bíblia, tentado orar, tentado louvar, tentado seguir. Amém? É isso aí. Esse é o caminho, irmão. Você acha que você não vai entrar no reino? Só você vai entrar sim, cara.
Vai ter momentos que vai fraquejar, mas sempre Jesus estará com a mão levantada para você. Ele sabe que a jornada não é fácil para ele. Se perseguiram a ele, vai perseguir a nós também. Se tentaram matar ele, vão tentar matar nós também. Né? As coisas daqui vão nos angustiar, que nós queremos as coisas de Deus, mas também nós vivemos algumas coisas aqui, vai trazer angústia, que nem tudo que a gente quer, a gente vai ter, que muitas vezes o que a gente quer é a nossa vontade, isso vai trazer destruição para nós. Deus sabe de tudo, Ele sabe do futuro, irmão, Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Então vamos abrir. Você achou 2 Pedro? 3. Vou voltar aqui. Glória a Deus. Vamos lá. O que fala nesse versículo aí? Fala muita coisa sobre a volta de Cristo aí, sobre caminhar, sobre ter esperança, sobre a vinda e o dia do Senhor. 2 Pedro capítulo 3, versículo 11 até o versículo 15. Presta bastante atenção nesse versículo, né? Você vê como que Deus é misericordioso e está conosco, irmão. A minha Bíblia fala o seguinte: esperando a vinda do dia de Deus, sabendo que tudo isso vai ser destruído. Assim, então, que tipo de gente, né, vocês precisam ser? Nós. A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Versículo 12. Espere a vinda do dia de Deus e faça o possível para que venha logo. E naquele dia os céus serão destruídos com fogo, e tudo que há no universo ficará derretido. 13. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. 14. Por isso, meus amigos e irmãos, enquanto vocês esperam aquele dia, faça o possível para estar em paz com Deus, sem mancha, sem culpa, diante dEle. E versículo 15 para acabar. Lembre-se que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. Até aí tá bom. Amém, igreja? Nós vemos que do versículo 11 ao versículo 15, são recados de Deus, através do servo do Senhor aqui para nós, que estamos esperando a vinda de Cristo, que estamos ansiosos aí. Então, uma das coisas importantes aqui, para a gente ter a certeza da nossa salvação, que ele fala é: precisamos estar em paz com Deus. Recebe isso na tua vida, meu irmão. Você que está em casa, você precisa estar em paz com Deus, né? Aí continua: sem mancha, sem culpa diante dele, né? Ele continua falando: a paciência do Senhor é uma oportunidade para sermos salvos. E nós vemos que Deus está sendo paciente com a humanidade, Deus está sendo paciente com todos nós, porque Ele sabe que os nossos pecados, Ele quer arrepiar mesmo, Ele sabe que nós queremos fazer as coisas erradas, né? Por isso que nessa manhã, eu pergunto para você: será que nós estamos salvos? Será que você está salvo? Você vai ter uma grande luta contra o seu eu, meu irmão. Aí você vai ver como nós somos podres. Porque quando o nosso eu se levanta, a nossa carne se levanta, nós fazemos coisas que totalmente estão abomináveis, ou que Deus odeia. Isso somos nós, cara. Mas nós estamos aqui para lutar contra as nossas vontades, contra os nossos pecados. Por isso que o mundo está todo imoral. Nós vemos como faz cada coisa absurda. Homens e mulheres se destroem, fazendo coisas que muitas vezes a gente não acredita. Mas isso somos nós por causa do quê? Por causa do pecado, né? E aqui em 2 Pedro, precisamos estar em paz com Deus. Nós que queremos, estamos na caminhada aí, esperando a vinda de Cristo. Nós que estamos aí caminhando, falar: Senhor, eu estou salvo, mas não é fácil não, Senhor, me ajuda, né? Precisamos, sabe, viver uma vida sem mancha, sem culpa diante dEle. E a paciência dEle está se esgotando, irmão, né? E o que significa isso que ele fala aqui? Bater o juízo, cara, né? E quando ele bateu o martelo: Jesus pode voltar, toque as trombetas, anjos, acabou o tempo, né? A ampulheta já está ali caindo os grãos ali, ó.
rapidamente, né? E aí, meus irmãos, glória a Deus, você possa meditar nessa manhã sobre essa mensagem. E aí, Pedro capítulo 3, né, nós lemos do 11, né? Vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. Acompanhe aí, para a gente saber o tempo de Deus. Muitas vezes, será que para Deus um dia, 1000 anos um dia? Como é que funciona isso? Vamos ler isso aí? 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 e versículo 9. Meus queridos amigos e irmãos, não esqueçam isto, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. 9. O Senhor não demora em fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. E toda a igreja diga amém. Amém? Nós temos que se arrepender, irmão. Mas nós vemos aqui, para Deus, um dia que fosse 1000 e 1000 anos que fosse um dia. Não sabemos quando Jesus vai voltar. Se Deus falar, chegou a hora, Jesus, anjos, toquem a trombeta, acabou, agora eu serei juiz, meu martelo será de ferro. Então assim, o tempo, a paciência de Deus está aí, cara. Ele não quer que a gente seja destruído. Ele fala o tempo todo isso aqui, usando um servo do Senhor. Nós vemos aqui o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, em comunhão com a mesma palavra, que nos mostrando isso, né? E nós vemos o quanto nós somos pecador, somos miseráveis, o quanto nós precisamos aí da paciência do Senhor sobre nós, né? O lance é arrepender, é começar a se purificar, irmão, para que possamos, sabe, estar recebendo Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. E nós somos a igreja, e o noivo está ansioso pela igreja, está ansioso que nós caminhamos aí, sabe, sem mancha. Possamos estar aí com o nosso coração aberto às coisas espirituais, não às coisas daqui. Ele está ansioso por todos nós, irmão. Ele está ansioso para te conhecer, para nos receber eternamente. E muitas vezes nós precisamos crer, é ter fé. Não deixa as coisas do mundo invalidar a sua fé, não, cara. Não dê ouvido a essas coisas, dê ouvido à palavra do Senhor. As pessoas que estão do seu lado te ajudando, te mostrando como chegar à salvação. Você falar, eu estou preparado, se eu sair daqui e morrer, eu não preciso me preocupar com nada, a minha vida está em dia com o Senhor. E se chegar o dia do arrebatamento, eu ficar velho, ou sei quanto tempo vai ser, Deus me dá uma chance de viver mais tempo aqui ainda, eu tenho que fazer mais coisas que vamos chegar daqui a pouco, é o galardão. Então, irmão, sob a paciência do Senhor, é a oportunidade de hoje colocar a nossa vida em dia. Que você saia daqui nessa manhã pensando nisso. Eu tenho que colocar minha vida em dia, eu tenho que estar preparado. Nós vemos que ontem nós perdemos um irmão lá da Christchurch. Simplesmente o irmão dormiu, a esposa de manhã acordou e estava morto, cara. O parceiro nosso, pastor Batista lá, estava anos na igreja lá. Simplesmente foi assim que aconteceu. Então não sabíamos o que vai acontecer. Por isso que a nossa vida tem que estar em dia com Cristo, né? Podemos ficar preocupados com as coisas daqui, temos que preocupar em agradar a Deus, em fazer a vontade do Pai. Por isso que o versículo de semana passada fala isso: nem todo aquele que me diz Senhor entrará nos céus, somente aquele que faz a vontade. Se ele faleceu porque era a vontade de Deus de levar naquele momento ali. Então Deus sabe todo o nosso momento que nós vamos partir daqui. Talvez nós vamos ser arrebatados de algum outro, vamos morrer, não sabemos quando será que vai acontecer. Por isso nossa vida tem que estar em dia, né? Isso se torna o quê? Uma missão. É uma missão, cara. Uma missão que você fala, não, eu tenho uma missão aqui. Eu quero ir para o céu. Mas tem um monte de passos aí para você chegar lá. Então, nós vemos aí que o tempo está passando. Você deve estar se preparando, se arrependendo dos seus erros, dos seus pecados, como eu falei no versículo 8, versículo 9 aí. Ele tem paciência e não quer que ninguém seja destruído, e deseja que todos se arrependam dos seus pecados, né? Como essa palavra de domingo foi passado, foi pesada, né? E nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino do céu. É a mesma coisa, nós devemos pegar isso e colocar como pesado na nossa vida. E lembrar, será que realmente eu vou entrar? Né? E também
voltando para hoje aqui, que é o juízo de Deus. Porque se não entrar, vai receber o juízo de Deus, né? E para não receber o juízo de Deus, temos que ser absolvidos, né? Por isso que é uma longa caminhada. Jesus é quem? O nosso advogado. E quando acordarmos, né? Se morremos hoje, vai tocar a trombeta, vamos acordar diante do trono de Deus, do julgamento, né? Aí você olha para Jesus e ele fala: você está absolvido, meu jovem, pode entrar direto. Você vai olhar para o tribunal, para Deus, Deus fala: a Nova Jerusalém é sua, absolvido. O que você fez lá na terra enquanto você tinha vida? Negou suas vontades, passou uma luta, sofreu, chorou, absurdo. Aqui não vai haver mais morte, aqui não vai haver mais tristeza. Toma sua coroa, amém, igreja? Isso tem que ter muita fé. É uma longa caminhada que Deus está trabalhando na nossa vida. Aquele jovem que se arrependeu ali na cruz, foi um ato divino de Deus sobre ele. Ele creu rapidamente, mas devido à consequência de condenação, não tinha como. Estava já pendurado para morrer. Se o próprio Jesus morreu, na verdade. E nós que estamos aqui hoje, nós temos que procurar andar uma vida correta. Lembrar, eu não posso cair na mão de Deus. Eu tenho que ser absolvido dos meus pecados. Então, para isso acontecer, precisa de um grande arrependimento de verdade. Lembra de Davi? Tanto que ele errou, mas ele se arrependia. Ele falou que caia a sua misericórdia sobre mim, a sua mão, Deus, porque a sua mão é misericordiosa. E nós vemos o tempo todo esse mesmo versículo que Deus trabalhou na vida de Davi. Ele vai trabalhando gerações e gerações e continua da mesma forma hoje, por causa da graça de Deus, a misericórdia que Cristo fez ali na cruz por todos nós. Mas nós vemos aqui que Deus está tendo paciência ainda. Ele não quer que nós sejamos destruídos aí. Então, em nome de Jesus, o noivo está chegando. O noivo está chegando. Não esqueça do juízo de Deus, então. Não podemos cair no juízo. Nós temos que ser absolvidos do nosso pecado aí, em nome de Jesus. Então, fechando esse texto sobre salvação, né? A salvação é um presente dado por Deus e não vem de nenhum mérito nosso, né? Porque nós nos tornamos outra pessoa, amém? Nós cremos e recebemos a salvação, entendemos que precisa se arrepender, que precisa se tornar uma outra pessoa. E vamos lá para Romanos. Nós estamos chegando quase ao final aí, ainda falta, né, falar sobre o galardão, mas vai dar tempo. Romanos, volta para trás lá. Vai lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos. Glória a Deus. Capítulo 5. Mais uma vez aqui Paulo nos deixa um recadinho do Senhor. Foi o último apóstolo, né? 13. Romanos capítulo 5, versículo 1 até o versículo 4. E vamos ler o 10 também. E tem um detalhe de tudo isso aí. Nós temos que ser aceitos por Deus. É o que fala esse versículo aqui. Mas para ser aceito, né? Pô, eu arrependi. Me tornei outra pessoa. Luto contra os meus erros. E vou ser aceito por Deus. Verdade? Todo mundo achou? Romanos capítulo 5, versículo 1 até o versículo 4. Depois vamos ler o versículo 10, que fala o seguinte: agora que fomos aceitos por Deus, lembra? Pela fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você aceitou Jesus, se batizou, entregou a tua vida ali, tomou a decisão. Foi Cristo que nos deu, por meio da nossa fé, está vendo? Pela sua fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos nos sofrimentos. É como eu estava falando aqui, é angustiante, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência, e a paciência produz a aprovação de Deus, e dessa aprovação cria a esperança. Versículo 10: nós éramos inimigos de Deus,
mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do Filho de Deus. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo que ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, a mensagem é bem direta, irmãos, sobre as nossas vidas aí, né? A fé o tempo todo é mostrada. A fé é crer no invisível, é crer nas coisas do Senhor, né? Na linguagem de hoje, fé é a certeza que vamos receber aquilo que esperamos. As promessas do Senhor estão aqui, e nós ficamos ansiosos, esperando. Mas se nós fazemos a vontade de Deus, Deus vai cumprir, irmão, sobre nós. É justo. Mas nós vemos aqui também falando que tem os sofrimentos, mas tem a perseverança, como fala no versículo 4, né? Fala o seguinte, versículo 3, também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência produz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança que eu vou entrar no céu, a esperança que eu vou estar salvo, que Deus está comigo, através da fé. Amém? Então assim, a Bíblia o tempo todo nos mostra isso, só temos que crer e colocar em prática esse profundo arrependimento aí. Então, o que nos mostra isso nessa manhã? Que temos que ser uma pessoa decidida para ser aceita por Deus. Enquanto eu não decidir caminhar de verdade, eu não vou ser aceito. Decida nessa manhã, você que está em casa, a caminhar de verdade para você ser aceito, irmão. Porque nós vemos aqui o versículo aqui, nos mostra perfeitamente isso, né? Então Paulo fala aqui, alguém que realmente tem fé em Cristo, naturalmente terá boas obras. Amém? Naturalmente, Deus vai abençoar, naturalmente, as coisas vão começar a acontecer, porque você hoje é nascido do Espírito. Naturalmente, Deus vai cumprir, as coisas vão acontecer, Deus estará com você o tempo todo, apesar das lutas, dos sofrimentos, das angústias deste mundo aqui, Ele estará conosco, irmão, em nome de Jesus. Então, cara, se o Espírito Santo habita no coração da pessoa, ele nutre nela um profundo desejo de quê? De santificação e de fazer o bem. Por isso que ele terá as boas obras, né? Você fala, eu preciso me santificar mais. E você vai fundo nisso aí, cara. Você fala, eu preciso estar em comunhão com o Pai. Eu preciso colocar minha vida em dia com Deus, como tem em Apocalipse. Eu não posso dar esse mole, não. Pois a minha vida acaba aqui, eu não posso cair no juízo de Deus, não. Eu tenho que ser absorvido por Jesus. Por isso, irmão, que você sai nessa manhã, e você está em casa, tenha essa certeza, essa convicção dentro do teu coração. O nosso velho homem foi sepultado com Cristo. Agora eu ando em novidade de vida, glória a Deus. Amém? Aplauda o Senhor aí. Glória a Deus. Nosso velho homem foi sepultado com Cristo ali na cruz, cara. Né? É novidade de vida. Vai acabar, né? Vai acabar mesmo. Né? Agora vamos falar do galardão. Nós falamos do plano de salvação. Né? Você lutou a sua vida toda, falou, agora eu tenho certeza da minha salvação. Se eu morrer, eu vou estar com o Pai. Né? Beleza. Aí você fica ansioso, né? Está ainda vivo. Vou estar esperando Jesus Cristo voltar. Vai tocar a trombeta, serei arrebatado daqui. Ou se eu morrer antes, no piscar de olho, quando tocar a trombeta, eu vou acordar lá no juízo, olhei para Jesus, está absorvido, eu olhei para Deus, pode passar. Amém? Isso tem que falar isso com alegria, irmão. Talvez você esteja com um profundo tristeza no seu coração, porque talvez a tua vida não esteja adequada ainda, mas tem que se adequar, tudo é uma caminhada. Deus sabe de todas as coisas. Então, nós vamos falar de salvação pela graça versus galardão pelas obras. Né? Então, o galardão, o que significa? A recompensa. Né? Se você largou a sua casa nessa manhã fria, poderia estar mais frio, né? Mas está frio. Poderíamos estar lá acordando agora, com aquela preguiça, né? Ligando a Netflix, filminho, seguindo nessa tarde aí, final do dia, mas decidimos estar aqui para sermos alimentados pela palavra do Senhor.
né, vamos receber uma recompensa, amém? Amém, igreja? Deus está vendo todas as coisas, irmão. E muitas vezes a gente parece que não vê, né? Em Apocalipse capítulo 22, vamos lá para Apocalipse de novo, está acabando. Quer receber o galardão, irmãos? Hein? Esse amém tá. Amém. Ou você quer ser salvo? Tá bom? Vamos, uns presentinhos lá, né? Um castelo lá no céu. Hã? Hã? Os cavalos lá, né? Vamos entrar, vamos a pregação dos cavalos. Quem sabe a próxima? Hã? Eles voltaram nos seus cavalos brancos, os anjos também montados ali. Nossa! Né? Mas eu falo castelo o quê? Porque é uma coisa, amém? Audaciosa, né? Nós sabemos que no céu há grandes patentes espirituais, não é verdade? Né? Será que Elias vai estar onde lá e foi arrebatado? Enoque, os profetas que Deus chamou lá no Velho Testamento, os apóstolos que foram mortos aí de forma brutal, só João que morreu de velhice, mas também, né? Só ter jogado no óleo quente ali, o cara já, imagina, ele era pessoa normal, irmão, mas eu vou te jogar dentro do óleo quente, você vê o óleo, o calor, mas você não derrete, você fala, opa, aí te joga lá numa ilha deserta, você fica lá condenado a morrer, sozinho, e Deus aparece para você e te dá o fim do mundo. Tem que ser muito teu amigo, irmão, não é verdade? E você acha que essas pessoas aí vão estar lá no barraquinho, no céu lá, só tem algo merecedor a mais, né? Está do lado de Deus, do seu trono, ser alguma coisa lá, irmão. Deus, a gente só tem que crer, né? Tem a salvação, mas tem um galardão também. E você acha que a nossa vida aqui, que foi angustiante, que foi triste, que lutamos contra o pecado para fazer a vontade do Pai, e será que Deus não vai levar em consideração essas coisas? Não, cara. Ele vai levar tudo em consideração. Porque Ele sabe que você perdeu a sua vida inteira. Perdeu a vida daqui, mas ganhou a vida eterna, como fala lá em João, né? Quem perder lá, ganhará. Perdeu aqui, mas vai ganhar lá. Seremos recompensados, amém? É só para você entender, Deus quer nos recompensar, irmão. Né? Ele fala lá em Apocalipse, não vamos entrar tanto em detalhe, né? Como será isso? Vai ficar para uma outra hora, porque é muita coisa. Mas vamos falar o resumo. Vamos lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, 13 e 14. Aqui está bem resumido. Isso aí é tipo uma escola bíblica dominical, tem que entrar, né? Então leva dias e dias até explorar tudo mais. Podemos pegar o básico aqui. Sei que o Senhor já está falando contigo aí. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, 13 e 14, que fala o seguinte: escutem, disse Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, e para dá-la a cada um de acordo com o que tem feito. Então nós temos que fazer alguma coisa, irmão. Eu sou o Alfa, né, e o Ômega, o primeiro e o último, e o princípio e o fim. 14, felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão direito de comer a fruta da árvore da vida, e de entrar na cidade pelos seus portões. Amém? Daí está ótimo, a gente entender. Então galardão é recompensa que teremos no milênio, na nova Jerusalém celestial, pelas boas obras na terra. É que nós lemos antes lá que Paulo fala em Romanos, né? E aí, essa recompensa será nivelada para todos nós aí, de acordo com o que você fez, cara, né? Aquele que muito evangelizou, né? Alguns exemplos aqui. Aquele que muito se santificou. Imagina, a gente sabe que santificar é muito difícil, irmão. Fazer um jejum é sofrimento. Largar tudo para fazer a vontade de Deus é doído, né? Aquele que muito fez caridade, ajudou o próximo, né? E procurou praticar o bem de todas as formas, né? Porque para a pessoa fazer isso, ela tem que, não vai estar em pecado, ela vai estar fazendo, não é verdade? São dons que Deus vai dando aí, diante daquele vai vindo com Deus ali. E depois de ter aceitado Jesus como Salvador,
terá recompensa maior do cristão, né? Então, depois que aceitou Jesus, terá uma recompensa maior do que o cristão que fez pouco. Ambos serão salvos? Serão salvos, né? E aí? Você que está dedicando a sua vida para Deus, não interessa se é pastor, se é levita, se é uma pessoa que ora, pessoa que jejua, que ajuda com caridade. Todo mundo faz parte, amém? Do reino, amém? Amém, igreja? Quero que vocês entendam isso. Eu, como pastor, estou para mostrar o caminho aqui. Mas se todo mundo entender aquilo que o Espírito Santo está dizendo na igreja, todo mundo vai receber, cara. Vai receber junto. Nós aqui, como música que precisa da cobertura, vamos receber junto o melhor de Deus, a recompensa. Por estarmos aqui juntos, obedecendo, fazendo a obra do Senhor. Então, coletivamente, vamos ganhar juntos aí as recompensas de Deus, o que Ele tem para nós na eternidade, logo que seremos um novo corpo, incorruptível, não sabe, celestial, que Deus tem para nós lá, queremos fazer para Deus, nessa adoração eterna aí, onde não haverá nem choro, nem morte, nem pranto, somente adoração, um corpo totalmente celestial. Então, ambos serão salvos, como falei lá do ladrão, ele está salvo, né? Mas o que nós fazemos aqui vai refletir na eternidade, pode ter certeza, e nós sabemos que estamos dedicando o nosso tempo, né, a Deus, cara. Ele vai nos honrar, né? Como eu falei aqui de alguns aqui, Elias, Enoque, falei de Paulo, não falei de Paulo, né? Paulo também, né? Que fez coisas absurdas aí, que muitas vezes a gente nem vai conseguir fazer, velho, porque nós temos que largar tudo mesmo, né? Mas Deus que direcionou ele ali, o último apóstolo que caiu do cavalo lá, e teve a vida transformada ali, e nós vemos aí que nós podemos mais, é verdade? E quando nós podemos mais, Deus vai estar manifestando sobre nós aí, tudo esse plano de salvação, e também vai estar nos abençoando aí, né, através da nossa fé, que nós largamos tudo, por amor a Deus. Feche seus olhos nessa manhã, hein? Né, talvez essa mensagem foi um pouco confusa para muitos aqui, mas depois você possa pegar os versículos e começar a ler, entender. Você aceitou Jesus, aí falou, não quero mais ser como o mundo quer mais. Aí vem para a igreja, vem caminhando com Cristo, os pecados vêm junto. Você fala, agora eu preciso lutar contra os pecados. Aí você começa a colocar a palavra de Deus, de arrepender, de pedir perdão, de santificar. Aí você começa a se tornar uma outra pessoa. Aí quanto mais você buscar, você vai se tornando melhor, 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 melhor. Você fala, nossa, que eu era antes do que eu sou hoje. Aí bate a palavra, Jesus está voltando, será que a minha vida está pronta? Você fala, eu estou pronto sim, cara, eu recusei tudo para fazer a vontade do Pai, e o Cordeiro lá, Jesus Cristo, está vindo buscar, fazer comunhão com a noiva. Nós somos a igreja. E aí? Aí depois de tudo isso aí, Jesus volta, você é absolvido dos seus pecados, né? Talvez sejam os piores pecados. Nós vemos que Paulo era um matador de cristão, e foi absolvido, cara. Se tornou um apóstolo, um seguidor, um imitador. O exemplo dele, ele fala, como é possível, cara, ele ter feito tudo isso? Simplesmente ele largou tudo, cara. O único tempo que ele restava para ele de vida ainda, ele se dedicou a Deus. E da mesma forma, nós estamos aqui hoje, no século 21, vemos essas mensagens hoje, falando de riqueza, de ter as coisas, como nós temos lá em Mateus capítulo 6 aí, é uma luta angustiante, porque o mundo fica pregando isso, e nós ouvimos isso o tempo todo, mas a palavra de Deus fala que nós temos que buscar as riquezas celestiais, senão vou entrar em juízo com Deus. E se eu entrar em juízo, talvez aquela palavra Senhor, Senhor, e me diz Senhor, não entrará no reino dos céus, porque eu não fiz a vontade do Pai. Mas ele fala, só entrará aquele que faz a vontade do Pai, e esse não vai entrar em juízo, e esse vai ser absolvido, vai ser recebido lá, sabe, de pé por Deus, e vai receber um galardão, porque ele sabe o tanto que você sofreu. Olha o tanto que Jesus sofreu aqui na terra, irmão, quando ele decidiu ir para a cruz, o tanto que os seus apóstolos serviram, foram perseguidos, e vai acontecer com nós também. Talvez a nossa perseguição é angústia mesmo, cara, porque a gente sabe que a gente está desagradando a Deus por causa do pecado. Isso você muitas vezes você fala, meu Deus do céu, me ajuda, Senhor, mas é uma luta mesmo contra o nosso eu.
Mas quanto mais você se envolver na obra, mais você orar, mais você vir na igreja, mais você ler a palavra, mais você fazer jejum, mais você adorar a Deus, mais buscar ser uma outra pessoa, irmão, você vai se tornar aí uma pessoa parecida como Paulo, cara, como os apóstolos, como os profetas lá do Velho Testamento, como os reis aí que realmente fizeram as coisas acontecer para Deus. Mas sabe, decidiram, eu não quero mais. Apesar que eu sou pecador, Senhor, mas eu me arrependo, Pai. Eu não quero isso. Me ajuda. Você vai ser coroado com galardão, irmão. É uma coisa especial que Deus vai dar para nós lá. Uma missão eterna do lado de Deus. Lembre-se disso. Não é fácil, não. Mas nós sabemos que nós podemos mais. E a palavra nessa manhã chama-se arrependam-se de verdade. Sejam preparados. Coloque a sua vida em dia. Sabe, sem mancha. Se preparando para Jesus vir buscar a sua igreja. Nós representamos a igreja. E quando tocar as trombetas, vamos chegar diante do tribunal de Deus. Não com medo. Sabe, vamos acordar, eu estou salvo. E Deus falar, meu filho, você me amou tanto, as coisas espirituais, não se apegou nada deste mundo, porque você entendeu que você não leva nada, mas você tem uma vida, e durante essa vida, a partir do momento que você entendeu o meu plano de salvação, você colocou esse plano na tua vida, cara, a tua vida mudou, a tua família mudou, tudo mudou, eu sempre estive com você. Nos momentos mais difíceis que você lutou contra o pecado ali, eu sabia que você caiu, mas eu te levantei, e você caiu, você levantou, mas você está aqui, porque dentro de você tinha um profundo arrependimento, porque você estava lutando contra isso. É como Paulo falou, pediu para Deus curá-lo de alguma coisa ali, mas Deus não quis curar, falou, minha graça te basta, meu filho. É quando você está fraco, é que se torna forte, porque quando você está fraco, eu estou contigo. Então são coisas, irmãos, não tem como explicar. É só através da fé que nós estamos falando nessa manhã, colocar em fé a nossa prática na nossa vida. É muita informação, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou com você nessa manhã. E você vai sair daqui hoje diferente. E você que ouvir essa mensagem, vai ser a sua vida, vai ficar diferente. Que você vai colocar em ordem a tua vida, esperando o noivo vir buscar a igreja. Sabendo se a sua vida acabar hoje, que você está absolvido, você vai receber vida eterna, e talvez vai receber presentes ainda de galardão, por ter ajudado o pastor que está nessa igreja, por ter ajudado essa porta a estar aberta, para que essa mensagem chegasse à vida das pessoas, ter feito um monte de coisa para Deus, é o conjunto, é o coletivo, por isso que Deus chama líderes e liderados, e se todo mundo participar, todo mundo vai receber coletivamente a bênção de Deus, aí, o galardão de Deus. Por isso não podemos ficar parados. Temos que colocar nossa vida em dia e temos que fazer alguma coisa, cara. Temos que transmitir o que Deus tem feito na sua vida ao próximo. Como diz o mandamento que eu falei semana passada também. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu irmão, se importar. Não ser mais uma pessoa caída que você desvia dela ali, não. Mas se você tem a oportunidade de abençoá-la, de mostrar o quanto Deus tem feito de amor na tua vida, misericórdia, e você sabe que você é tão pecador, como aquela pessoa também, mas aí você encontrou Cristo, Ele está perdido, e você vai ter misericórdia, lá em Mateus fala isso, você teve misericórdia, e Deus vai ter misericórdia de você. Fica de pé no teu lugar, nós vamos orar, glória a Deus. Esse é o recadinho do Pai para nós. É o recado importante. Coloque a tua vida em ordem. Jesus está voltando. O inimigo está dando os passos dele, para que o anticristo reine aqui, cara. Ele está mostrando aí o tempo todo aí o mundo aí, ó. Mas o que está aqui na Bíblia está se cumprindo. E nós temos que fazer a nossa parte, de nos arrepender, de colocar a nossa vida em ordem. Por isso nós vamos orar nesse momento agora. Você vai falar para Deus o que você quer, cara. Ele sabe das nossas falhas. Lembra de Davi? Senhor, que caia a tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Eu sou tão podre. Mas, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida.
Pode ter certeza que Davi orava assim, cara, porque para ser um homem segundo o coração de Deus, foi o único. Mas a vida dele, ele errava tanto. Então, esses são os mistérios espirituais de Deus sobre nós, cara. Ele sabe o quanto nós somos ruins mesmo, quando estamos longe de Deus. Fazemos coisas absurdas e imorais, que Deus odeia. Mas se a gente se arrepender de verdade, falar: Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, me socorre. É gritar para Deus mesmo, cara, denunciar no mundo espiritual o seu pecado, o seu erro, e mostrar que você está arrependido, cara. Deus vai te levantar de novo, meu irmão, porque não há condenação sobre nós, há perdão, a justificação de nossos erros. A condenação é se chegamos lá na eternidade lá e não arrependemos disso, cara. Aí seremos condenados junto de Satanás para o lago de fogo. É dor eternamente. Mas quando nos arrependemos aqui de verdade e temos um coração grato, e somos humildes diante do Senhor, e nós todos somos iguais, cara, não há patamar de melhor, todos somos pecadores, carecemos da misericórdia de Deus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, coloco diante do Senhor a tua igreja amada, todos nós que estamos aqui, Senhor. Nós recebemos a tua mensagem nessa manhã, Senhor, e sabemos que é muito complicado, é muito difícil muitas vezes te obedecer, mas Senhor, somente o Senhor tem palavras de vida eterna, Jesus. Não temos para onde ir, para onde correr, somente para os teus braços, para chorar, para te pedir perdão, para te pedir misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor, da tua igreja. Nós estamos aqui como igreja, aleluia, como uma noiva, adornada, sem mancha, procurando ali, Senhor, libertação, procurando santificação, Senhor, para que quando o Senhor chegar, nos encontre, Senhor, com a nossa vida em dia, para que possamos ser surpreendidos, porque a destruição é para o mundo, não é para nós. Que possamos, Senhor, ter esse temor no nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, limpa, nos purifica. Nós entramos em comunhão contigo através dessa mensagem. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos limpa, Senhor. Nos limpa o nosso corpo, a nossa alma. Toda maldição hereditária quebra em nome de Jesus. Tudo que fizemos de errado talvez está sendo um peso na nossa vida. Nos dê força contra essas consequências, Senhor. Nós te amamos, ó Deus. Coloca a vida de cada um que está aqui nessa manhã, das pessoas que vão ouvir essa mensagem. O Senhor possa mudar a vida delas através do teu Espírito Santo, sobre a palavra arrependimento. Eles possam te aceitar como único Salvador, ou se saíram, possam voltar e fazer como Paulo, decidirem mesmo te servir de verdade. O tempo que perderam lá no mundo, voltam, façam. E nós que estamos aqui, Senhor, cuida de nós, nos prepare como igreja. O Senhor nos ensina a colocar nossa vida em dia, nos ensina a orar, nos ensina a pegar essa Bíblia que lê ela, entendermos ela e colocarmos em prática. Que possamos ter um coração de verdadeiros adoradores, ó Pai. Em nome de Jesus. Aquela unção que está sobre Davi, possa vir sobre nós também, Senhor. De termos um profundo arrependimento. Sabemos que não somos nada sem o Senhor na nossa vida. Que todos nós somos iguais diante do Senhor. O julgamento será para todos. Mas a diferença é que nós seremos absolvidos de nossos erros, de nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração nessa manhã. Amém, igreja? Pode aplaudir o Senhor, pode glorificar o nome do Senhor. Ufa, glória a Deus. Amém. Então não deixe a ansiedade, voltando para Mateus capítulo 6, a ansiedade e as preocupações com as coisas daqui, destruir a fé que Deus tem brotado no teu coração, não, irmão. Que essa fé venha crescer, a ansiedade vai sair, as preocupações das coisas vão sair, e lembre-se, não vamos levar nada daqui, não vamos levar o que está gravado na nossa alma, a minha decisão, amém? A minha vida com Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Domingo que vem é nossa Santa Ceia, estaremos aqui mais uma vez, fazendo aquilo que está nas Escrituras Sagradas, entrando em comunhão com o Pai, aquilo que Jesus deixou aí, depois que o véu se rasgou ali. Nós temos que fazer isso, precisamos ter essa comunhão, precisamos ter essa reflexão,
que Jesus está voltando, que Ele morreu em favor de todos nós aí, em nome de Jesus, né? E você, esse mês, abençoa, né, com o seu compromisso, o teu dízimo, a tua oferta aí. Todos nós sabemos o nosso papel. Vamos abençoar, vamos cuidar para que essa porta fique aberta aí, em nome de Jesus, amém? Conto com todos vocês, amém? Vamos orar para ir embora? Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por este culto tão abençoado. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Abençoe a todos aqui, que possamos fazer uma grande reflexão de tudo que o Senhor fez nessa manhã. Obrigado pelas orações, obrigado pelo louvor, foi um momento maravilhoso. Obrigado, Senhor, que o teu Espírito Santo falou conosco. Nos leve em paz para nossas casas, nos dê um domingo abençoado, uma semana abençoada aí, do mês de maio, Senhor, abençoado. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês aí. Até domingo às 10 horas. Valeu!